Olá amigos do canal House Tech. Eu tenho aqui algumas placas de motor, vou fazer demonstração de como faz a ligação tanto no fim de curso quanto no borne do motor com o capacitor, porque alguns modelos não tem entrada de capacitor, como que identifica os fios e faz a ligação dele em paralelo, com o capacitor em paralelo. Vou cadastrar um controle e junto no vídeo eu vou ensinar como faz a ligação da placa auxiliar. Relé auxiliar para trava, luz de garagem, luz de recepção. Dois modelinhos de relé aqui. Primeiro eu vou mostrar como encontrar os fios aqui no motor com o multímetro. E por último, funcionamento da plaquinha. Para você que já conhece, pode adiantar o vídeo. Para quem não conhece, assista o vídeo inteiro. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E como aqui não tem vinhetinha, vamos logo ao que interessa. Temos aqui o multímetro, bem simplesinho, você encontra por R$10 por aí. É um equipamento essencial para fazer esse tipo de serviço. Então aqui na escala de continuidade ou diodo, ou até na escala de resistência, podemos utilizar para esse tipo de medição. O comum do motor, ele vai apresentar a mesma impedância dos dois lados do enrolamento. Esse, como eu sei que é o fio amarelo, porque tem na descrição da etiqueta, ele funciona do seguinte modo: com o fio do multímetro eu vou ficar no comum, a outra ponta eu realizo a medição de um enrolamento, apresentando o valor de 30. Do outro lado, medição de um lado e medição do outro lado. Tem uma pequena variação conforme a força que você exerce aqui no contato. Ele pode aumentar ou diminuir. E as duas pontas, a soma dos dois valores. Com o fio comum já identificado, temos o borne nessa placa. Eu vou começar com outra placa de exemplo, que tem o fio do capacitor. Então temos comum, abertura e fechamento. Como eu sei que o fio amarelo é o comum, ligação do fio amarelo no comum. Os outros dois fios eu posso alternar aqui entre abertura e fechamento. Caso não seja correspondente à abertura, o lado do motor, basta inverter esses dois. E agora a ligação do capacitor. No caso desse motor, que é 127 volts, 110, o motor de 1/4 pode ser utilizado de capacitor de 25 ou 30 microfarad. Esse é de 30. Assim feita a ligação na placa. AC, energia alternada. AC, energia alternada. Posso realizar a alimentação da placa. Cadastramento do controle bem simples. Aperto o prove, envio o sinal, confirmo novamente, está cadastrado. Como todo fim de curso é um curto entre o comum e o lado da rotação do motor, eu posso testar na placa.
Vamos para a placa que não tem o borne do capacitor. Como funciona o borne do capacitor? Como eu havia dito, ele é ligado em paralelo aos fios de abertura e fechamento, o que não é o comum. Podemos verificar do lado oposto ao borne os dois contatos do borne do capacitor é ligado em paralelo a abertura e fechamento, cada fio do seu lado. Então vamos fazer a mesma ligação na placa que não tem o borne. Vou utilizar outra placa de exemplo, mesmo segmento do capacitor no borne dos fios de abertura e fechamento. Fazer a ligação é bem simples também, o borne comum, abertura, fechamento e a C da energia. O comum sozinho. Um lado do motor junto com um lado do capacitor. O outro lado do motor. Outro lado do motor aqui, junto com o outro fio do capacitor, exatamente em paralelo. Aqui eu jogo o fio da alimentação. Aqui o fio da alimentação do borne AC. Novamente verifico a chave de energia 110 que eu vou utilizar para esse motor. Alimenta a placa, que é bem simples o cadastramento. Prog, envio o sinal, confirmo novamente, assim já está cadastrado o controle. Vamos para o funcionamento do relé auxiliar. Eu vou fazer a apresentação do relé. Para quem não conhece, esse é o relé comum mais usado. Ele tem um borne NA e NF. Como que funciona esse relé? Da seguinte forma. Como que funciona o relé? Essa pecinha. Eu tenho a parte física do relé. Nele eu tenho a pinagem de normalmente fechado, normalmente aberto, comum do relé. Esse contato comum ele está ligado com o borne fechado. O contato aberto, quando ele é alimentado, ele abre o fechado passando para o aberto. Assim eu consigo controlar esse chaveamento. Esses dois pinos perto do comum é o pino da bobina. Essa bobina, no caso desse relé, que é 12 volts, eu tenho uma alimentação aqui no borne. Toda vez que ele é alimentado, ele atraca do normalmente fechado para o normalmente aberto. Tudo que está ligado no comum passa para os bornes. Cortei a alimentação, volto para o normalmente fechado.
Quando é alimentado, esse contato passa do normalmente fechado, cai num borne aqui. Ele é alimentado, ele atraca e passa para o outro lado. Começa a passar para cá. O que que passa? Esse pino do meio aqui, ó. A energia que entra aqui, ele joga para lá. Então ele funciona como se fosse um interruptor. Um contato seco, ele apenas fecha. Você pode usar esse relé para diversas finalidades. E esses dois pinos é da bobina. Essa bobina aqui, que quando alimentada gera um campo magnético puxando esse contato, fechando normalmente aberto. Normalmente fechado, desalimentado e normalmente aberto. Aqui eu tenho dois exemplos de placa. Eu tenho uma da GL que me fornece o contato, o comum, igual eu expliquei há pouco, o NA e o NF. Esse outro modelo me fornece só o contato normalmente aberto. Atracou o relé, ele fecha o contato. Modo de ligação, aqui é um pouco mais complicado. O padrão é sempre o mesmo, mas alguns modelos podem estar invertidos. Como que identificamos na placa? A placa vem discriminada no manual. Quase todas têm essa opção de relé auxiliar. Essa daqui tem descrição como é usado para luz de garagem, fechadura magnética. Basta trocar o jumper. O que nos interessa é a pinagem. O relé ele é alimentado com 12 volts, então aqui seria 12 volts para a placa, que é bem simples se você verificar o lado de baixo da placa para identificar os bornes. O primeiro aqui é o negativo, o do meio é o pulso, o mais importante. Quando a placa aciona, ela manda um pulso para acionar o relé, tá? Aqui é uma eletrônica básica, que ela aciona o BC, e o BC chaveia o 12 volts para o relé. Ele não manda o 12 direto, ele fica o 12 alimentado, e quando vai fazer a utilização, ele manda o pulso. No caso eu posso verificar aqui que é o pino do meio, sai do CI, passa aqui pelo resistor e vem aqui no pino do meio. Então do meio é o pulso, o primeiro aqui é o negativo, você vê no circuito, e esse último aqui é o positivo, que vem na fonte. Então seria, isso pode encontrar no manual, aqui eu consegui verificar na placa. Pino 1 mais 12, pulso e negativo. Então eu venho aqui, nesse modelo está assinalado aqui vermelho, que é o mais 12, o pulso e o negativo. Posso ligar da seguinte forma. Já está disponível para luz de garagem, conforme a sua necessidade. Vamos ao teste. Aqui com as três opções aberta, como posso ver aqui no manual impresso, está na função sinaleira, então ela está alimentada, o relé está atracado. Posso trocar aqui para luz de cortesia, 1 minuto, luz de cortesia 2 minutos, trava. Vou fazer demonstração na função trava, que seria o jumper ser fechado e o A e B aberto. Pode verificar que o relé já apagou. Fazendo demonstração aqui na função luz de cortesia, com o motor fechado, eu aciono e o relé aciona junto com o motor na função abertura, para fazer o chaveamento da luz de cortesia. Aqui com o relé auxiliar GL, funciona da mesma maneira, só preciso de um conector, que ele vem com os bornes, que eu posso usar tanto como um NA e NF, e vou fazer o mesmo esquema de ligação. O primeiro
laranjada. Ligo no positivo. O fio do meio, o vermelho, ligo no sinal, no pulso. E o terceiro, o terra, ligo no GND. Negativo, GND terra. É o mesmo. E ligo a polaridade certa. Mais 12 no 1. Esse não possui LED, mas ele tá atracando quando eu atraco o motor. Obrigado por nos assistir. Dúvidas, deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal.